Olá, você que acompanha aqui o programa Alô Cidade na TVI, lembrando que você pode acompanhar não só pelo canal número 3 na TV a cabo, mas também nas nossas redes sociais, no nosso site oficial e no aplicativo. Você baixa o TVI Play e acompanha aqui a nossa programação ao vivo e horário que você quiser. Recebendo aqui hoje o nosso programa, tem uma participação de Alagoas, ele que é advogado, especialista em direito eleitoral, para a gente falar um pouquinho sobre a política em Itabuna, né, para 2020, não só em termos de candidatos, mas também sobre a legislação que vai estar valendo, certo? E para começar, eu quero falar um pouquinho sobre um assunto importante que foi pautado essa semana aqui na cidade, que é a lei orgânica. Primeiramente, olá, obrigado por ter vindo. Olá, Ellen. Olá, ouvintes aqui do nosso programa. Rapaz, é muito importante, porque você tem que lembrar que a Constituição do município, que é a lei orgânica, sim, é a norma mais importante que nós temos. Sim. E a lei orgânica daqui do município de Itabuna, desde o ano de 1990, quando ela foi promulgada, sofreu pouquíssimas alterações, principalmente na parte de princípios gerais, de normas que, além da sua atualização, porque tem muita coisa que hoje é inconstitucional e é ilegal na atual lei orgânica, e que já teria que ser feita essa aí. E além disso, você tem ali capítulos imensos que você tem que ampliar. Essa parte mesmo do meio ambiente, na década de 90, não era uma coisa tão em voga como é agora. Isso. Então você tem pouquíssima coisa na lei orgânica, além de que você determinar os vetores de crescimento, né, da própria cidade. Essa parte mesmo voltada ao comércio, à prestação de serviços, a agricultura. Você que é de fora não sabe, Itabuna tem agricultura, né? Apesar de ser um município, vamos dizer, pequeno, que a cidade é grande, certo, mas o município também tem essa parte. E são elementos que foram deixados, né, de fora dessa lei orgânica, que se pretende, além de que se haverá diversas audiências públicas no sentido de ouvir o que é que a comunidade também quer e pode estar acrescentando nessa parte cultural mesmo, que nós já tivemos um feedback gostoso, né, de algumas entidades ligadas, né, ao comércio, principalmente aí, né, tanto que nós já estamos com uma agenda, vamos ter uma audiência pública voltada a esse setor aí, produtor, e, né, tanto comerciante como comerciários, certo, que irá acontecer na associação comercial, provavelmente no dia 19 de setembro já, né? Então, é importante essa participação da comunidade, porque, como eu disse, a lei orgânica é a Constituição do município de Itabuna. E uma Constituição não pode ser feita sem a cor local, sem que os diversos, né, atores desse sistema que nós temos aqui tenham participação, voz e vez. Não, é isso que eu ia até perguntar para você, doutor, que é justamente sobre a participação da sociedade civil organizada, certo? Como você mesmo está falando, a lei orgânica é a nossa Constituição, é a Constituição que rege os municípios. Então, você já tem uma agenda já, junto com a Câmara, para estar fazendo essas alterações que são necessárias. Em termos dessas alterações, o que é que o senhor acha que é mais importante, visto hoje a situação que está Itabuna, em termos de proporção, Itabuna é uma cidade que cresce, e ao mesmo tempo não cresce tanto porque não se desenvolve, certo? Então, o que é que você acha que existem alguns gargalos, né, aqui que evitam o crescimento da cidade. Esse reordenamento urbano mesmo que você tem. Hoje você não tem aqui o que é distrito industrial, o que é área de voltada apenas a comércio, entre outras coisinhas aí que são amarrações. Essa questão das feiras livres e tal, tem uma série de coisas que você pode discutir nessas audiências públicas. Porque é aquela história, Ellen, mesmo que não seja matéria de lei orgânica, porque a lei orgânica é uma norma de princípios gerais. Sim. Então não vai ser tudo que você vai normatizar ali. Certo. Mas não custa nada você ouvir aquela comunidade e saber o que é que ela espera, ou aquele determinado, né, setor da comunidade, como você colocou aí, da sociedade organizada, e dizer, olha, eu quero que comércio abra dia de domingo. Como é que vai ser feito isso? Né? Apesar de não ser na lei orgânica que você vai estar regulamentando esse Sim. tipo de coisa, mas você pode levantar uma questão e aprofundar e ver qual é o dispositivo legal que você vai estar tratando esse assunto aí,
ir colocando. É por isso que nós vamos estar tendo essa audiência, como eu disse, né, na associação comercial, com comerciantes e com os comerciários, sim, que também, porque, né, é uma via de mão dupla que a gente precisa estar observando e estar colocando. Fora isso aí, é a questão mesmo de dizer, assim, essa parte mesmo de você está vendo aí, as indústrias que estão indo embora da cidade, o que é possível se fazer também, atualizando a legislação, para que você faça com que elas deixem de sair e que a gente possa atrair outras indústrias. Tudo isso aí passa justamente pela lei orgânica, que apesar de ser uma norma de princípios gerais, mesmo que a gente não vá aplicar isso ali naquele momento na própria lei orgânica, você vai ter o restante da legislação para poder estar colocando. Ok, eu vou fazer um intervalo comercial e a gente volta aqui já já com a Lucidade. Voltamos aqui com a Lucidade, recebendo hoje o advogado Alagoas. E agora lá, quero falar um pouquinho com você sobre as eleições em 2020. Vamos ter várias alterações no que diz respeito à legislação. Eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que estão aí em casa saberem o que é que vai ser de mais importante, o que é que a gente vai ter de mudança, que seja mais importante, que você acha que vai afetar muito mais, e principalmente em termos aqui de Itabuna, quando a gente avalia o cenário aqui na nossa cidade. Olha bem, são duas as principais mudanças. Primeiro, fim da coligação na proporcional. O que é isso? Não vai ter mais coligação para vereador. Os partidos vão ter que ter sua quantidade de candidatos ali e eles disputarem entre eles a eleição. E o segundo ponto é a questão do financiamento, que essa eleição você vai ter apenas o financiamento público, que vai ter do fundo partidário e do fundo eleitoral, e a questão das doações de pessoas físicas no limite de até 10% daquilo que ela declarar no ano anterior da eleição, no caso 2019. Na questão do fim das coligações, o que é que vai acontecer? Acabou-se as coligações que você tinha na proporcional, mas foi mantido o quociente eleitoral. O que é isso? Quociente eleitoral é você pegar a quantidade de votos válidos que você tem na eleição e dividir pelo número de cadeiras. No caso daqui de Itabuna, o quociente eleitoral deve oscilar entre 4.000 e 4.500 votos. Então, a cada 4.500, 4.000 votos, você elege um vereador na primeira rodada. Uhum. Depois disso aí vão as maiores sobras. Só que para você poder participar dessas maiores sobras, você tem que atingir obrigatoriamente esse limite aí do quociente eleitoral dos 4.000, 4.500 votos. Então o que é que acontece de diferente? Você que mexe com política sabe disso. Nas eleições, você normalmente ia para partido que não tem vereador. Por quê? Porque você não tem um puxador de voto, você não vai ser apenas a mulinha dele para ajudar a eleger o cidadão. Nessa eleição você vai precisar de um puxador de voto. Por quê? Porque pode juntar um bocado de pequenininho, ter lá 200, 300, 400, até 1.000 votos, mas como não atingiu o quociente eleitoral, acaba não indo ninguém. Enquanto um outro partido, porque tem um puxador de voto, né, atingiu o quociente eleitoral, que teve um lá que teve 2.000 votos, vamos dizer, e aí o restante, né, teve 300, 400, 200 votos e vai. E aí você vai para as maiores, né, fez o primeiro, que é o mais votado, mas vão ver depois as maiores sobras. E nessas maiores sobras, o que é que pode acontecer? Você lá com seus 400, seus 500 votos, pode vir a ser eleito vereador. Se tentou acabar com a questão do efeito tiririca, mas isso aí eu acho que só iria acontecer se você mudasse o perfil do voto, a questão desse sistema que nós temos. Deixar essa questão do quociente eleitoral de lado e partir para o voto distrital, seja ele no modelo misto ou seja ele no modelo puro. Mas do jeito como foi concebido aí, e é por isso que ainda está em discussão, eu digo para você assim, hoje o modelo é esse. Fim das coligações na proporcional para vereador e manutenção do quociente eleitoral, mas daqui até outubro muita água pode rolar, pode as coisas acontecerem de forma diferente e ser alterado isso. E o que é que você acha sobre essa questão do quociente, sendo que normalmente as pessoas pensam, e assim até eu tenho um pouco essa visão também de que fica sendo um pouco injusto até, às vezes uma pessoa que não teve uma quantidade de votos suficiente acaba sendo eleito em contrapartida de uma outra pessoa que teve um número muito elevado, porém devido a essa questão de ter que ter essa somatória, enfim, de todo esse processo, essa conta que é feita, acaba não indo. Então... Rapaz, é aquela história, é estratégia de campanha. O que é que eu aconselho sempre a quem nos procura para orientação nessa área? Procure antes ver qual é o partido que você vai entrar.
porque a ideia deles é fortalecerem, né, com essa alteração da legislação, é fortalecer as agremiações partidárias. Antigamente você não estava nem aí para partido, não tinha essa questão de fidelidade, isso e aquilo outro. Então a coisa está afunilando. Por quê? Porque hoje você precisa do partido, tanto em função da questão do fundo eleitoral e do fundo partidário, para você ter recurso para poder gastar na campanha, como na questão da estrutura mesmo do partido em si, né? Tempo de televisão, se tem advogado, se vai ter contador, se vai ter gente para poder ajudar você a, né, não ter que se preocupar com esses elementos da campanha e se preocupar com aquilo que é mais importante, que é pedir o voto. Você diz assim, é injusto, fulano teve mais votos, mas aí fulano, o outro que se elegeu com menos voto que o outro, ele teve o quê? Cabeça, foi procurar, foi se cercar de conhecimento para poder ver dentro das regras do jogo que é jogado, porque não venha dizer que tem inocente. É aquela história que às vezes a gente fala, não, o cidadão não sabia e tal, e foi não. Todo mundo está sabendo a regra do jogo. E o jogo é jogado dessa forma. Quer que se altere a regra do jogo? Tudo bem, você tem até outubro agora para poder futucar. E é o que alguns deputados estão fazendo. Estão tentando acabar com essa questão aí do fim das coligações na proporcional e permitir que haja isso aí. Ou, se cair essa questão aí, manter, acabar com essa questão do quociente eleitoral. Mas hoje, da forma como está posto aí, não tem jeito não, Ellen. Pode ser injusto, mas é a regra do jogo. Ok. Eu acho que 2020, então, tende a ficar cada vez mais apimentado. Falando sobre isso, e aqui em Itabuna, nós tivemos algumas alterações no cenário para prefeito. Nós temos o vereador Aldenis Meira, que foi convidado pelo Podemos a se filiar, o que pode ser um nome certo como candidato. Até agora o Podemos não se manifestou com relação a ter ou não candidato, mas como Aldenis já estava nesse possível namoro, né, digamos assim, antes com o PSB, visando essa candidatura, e agora esse convite, essa possibilidade dele ir para um outro partido, isso talvez se encaminhe para vir realmente como candidato. E nós temos também o MDB, que saiu, se eu não me engano, no iPolítica essa semana, a possibilidade da Maruzi Dantas vir candidata a prefeita pelo partido. O que é que você acha dessas últimas movimentações, Alain? Olhe bem, por conta dessa mudança que você teve aí, vai ser muito importante o voto de legenda. Então, as agremiações, a tendência é que você tenha vários candidatos a prefeito pelas diversas agremiações. Por quê? Porque com o voto de legenda ajuda você a fechar o quociente eleitoral. Então, quanto maior for o voto de legenda, vai ajudar nessa soma para você atingir os 4.500 votos. Nossa. É por isso que você está vendo muito candidato a prefeito se colocando aí, aparecendo, e as legendas doidas. Não, seja mesmo candidato, venha e seja candidato. Por quê? Porque vai ajudar a fazer essa bancada. Porque tem outra coisa da mudança que eu esqueci até de falar aqui, que é a questão da cláusula de barreira e cláusula de desempenho. Hoje você tem que ter um número mínimo de votos no Brasil inteiro, a legenda, sob pena de perder dinheiro do fundo eleitoral e do fundo partidário e também ficar sem tempo de televisão. Hoje você tem que ter 1,5% de votos do Brasil inteiro, sendo que pelo menos em 9 estados da federação você tem que ter 1% de votos. Se você não atingir, vai acontecer como aconteceu na eleição passada com o próprio PCdoB, que foi obrigado a ter que se fundir com outro partido aí, né, eu acho que o Pátria Livre, não me recordo, mas teve que se fundir para não ter problema de perder tempo de televisão e dinheiro. Então, isso pode acontecer também. É por isso que você está vendo aí essa mudança no cenário. São vários candidatos, e inclusive outros aí que se diz estão num partido, mas diz que é candidato por outro. Aqui mesmo, vamos botar pimenta? A vereadora Charliane mesmo, né? Saiu também aí a notícia, depois você pergunta a Cavalcante, né? Para poder saber, que diz que o MDB daqui de Itabuna poderá ter 2 pré-candidatas a prefeito, né? Maruzi Xavier e a Charliane Souza. Então, você está vendo aí, né? São mulheres colocando o nome delas na disputa, e é uma coisa salutar. E é importante para os partidos essa questão do lançamento das candidaturas, porque, como ele disse, para atingir o quociente eleitoral, você precisa desse voto de legenda. Você tendo voto de legenda, foi o que ajudou a eleger o Anderson Guinho aqui. Se não fosse o voto de legenda que Mangabeira teve, provavelmente Anderson Guinho não seria vereador. Ok, vamos fazer aqui novamente o intervalo comercial, a gente volta aqui já já com o último bloco do Alô Cidade. Voltamos aqui com a Velocidade, dando continuidade aqui sobre o cenário de Itabuna. O Mangabeira, ele anunciou que o DEM vai estar apoiando a candidatura dele pelo PDT. E aí fica a pergunta,
Como é que vai funcionar isso? Quer dizer, eu sinto que o PDT aqui de Itabuna cada dia mais se afasta das diretrizes nacional do partido. É uma impressão que eu tenho e que eu acredito que seja a sua também, lá. Rapaz, olha bem, eu não gosto de dar pitaco no partido dos outros, né? Mas é uma coisa, no mínimo, estranha, inusitado. Seria aquilo, como se convencionou a falar, né? Acho que foi Geraldo Simões até que falou, o casamento da cobra com o jacaré. Isso. Um negócio que não tem pé nem cabeça. O PDT, nacionalmente, você sabe que faz uma linha de oposição extrema ao governo Bolsonaro. E o Democratas, não. O Democratas tem lá, é da base. Inclusive o Onyx Lorenzoni, né, que é o ministro-chefe da Casa Civil, é do Democratas. Então, a gente não entende esse tipo de coisa aí, né? Se estiver sendo gestado, é uma coisa no mínimo inusitado, né? É aquela história que muita gente fala, né? Ah, não, vamos esquecer a velha política. O que seria essa velha política e o que seria essa nova política? Porque Mangabeira, às vezes, coloca-se como o defensor da nova política. Mas se ele fizer uma coisa como essa daí, ele vai estar utilizando os métodos da velha política para atingir os fins que seria o quê? Chegar à Prefeitura de Itabuna a qualquer custo, a qualquer peso. Eu não acredito nessa composição. E ainda falando sobre essa questão de nova velha política, ele está se posicionando dessa forma como nova política, só que a gente vê a questão da forma que o PDT é construído aqui na cidade, sendo que ele é o presidente, a esposa é a vice, tem filho no diretório, isso acaba me trazendo um pouco assim o Sarney em mente, quer dizer, é como se fosse uma pequena oligarquia dentro do partido, é pelo menos uma forma que eu enxergo as coisas, tendo em vista que eu vejo o partido como um espaço democrático e não tem dono, certo? Então, eu acho que isso seria também... Agora, em termos, Velho, porque o PDT de Itabuna é diretório. Se é diretório, não é que uma coisa é a comissão provisória. A comissão provisória vem de cima para baixo, você indica e bota lá. O diretório não, são os membros do partido aqui na cidade que escolhem. Como o PDT é diretório, se o PDT quis, né, que a família Mangabeira ficasse ocupando os cargos principais ali do partido, a gente não pode dizer que seria utilização da velha política nesse caso. O que eu falo aqui é mais com relação à questão de alinhamento político. Mangabeira, na eleição passada, disse que ele não faria coligação com qualquer um, tanto que o PDT saiu sozinho, né, que não ia se misturar e tal, porque ele tinha um propósito que era o bem de Itabuna e que seria essa nova política, mostrando que não é político. Só que agora não sei se mudou a coisa, porque, né, deixando até de lado essa parte um pouco da questão partidária, intrapartidária do PDT de Itabuna, dessa questão da composição, eu coloco das alianças. Não é estranho o PDT, partido de esquerda, estar aliado com o DEM, que é da extrema-direita hoje, né, junto com o PSL. Não é estranho. Casa, vamos dizer assim, o que o que seriam as diretrizes desse partido ou dessa união, né? Que benefício é que isso se traria de fato de direito para Itabuna? Que uma coisa é o DEM tá coligado com o PSL, por exemplo, né? O PDT tá com o PSD ou com algum partido mais à esquerda, assim. Agora, assim, apesar que eu também sou dessa pessoa que defende que é importante que você saiba sentar também com os opositores para que você possa construir um projeto que venha beneficiar. Desde que vocês conversem a mesma língua. Não adianta eu sentar aqui com um alemão do meu lado, que ele vai estar falando alemão e eu vou estar falando português. Daqui que a gente se entenda vai demorar um pouquinho. Uma coisa é liberalismo, né? Outra coisa é socialismo, outra coisa é social-democracia, são coisas diferentes. Se você chega e coloca tudo isso aí na mesma panela, mesmo levando em consideração que eleição municipal é diferente, que no município você pode ter outros tipos de aliança, como agora se comenta em Teixeira de Freitas mesmo, do PT sentar à mesa com o PSDB, que é uma coisa que também é inconcebível, mas aquilo lá funciona porque ninguém se arvorou dizendo que era representante da nova política. O que eu estou colocando é isso. O que é essa nova política? O que é que ela se diferencia da velha política? Porque nesse caso eu não estou vendo diferença nenhuma, não. É a velha política transvestida de nova política. Ok, ainda continuando em Itabuna, nós tivemos a exoneração do atual secretário, ex-atual agora, né, secretário de Saúde, Josimar Salles, e foi, pelo menos de forma interina, quem vai estar assumindo é o Geraldo Pedrasoli. Você tem alguma opinião sobre ele, Alá? E o que você acha que essa rotatividade, quer dizer, nós vamos em 3 anos de governo ao 6º secretário de Saúde. O que isso tem a dizer, de fato, sobre a gestão da saúde aqui em Itabuna? Olha bem, são duas coisas. Primeiro, o Geraldo Pedrasoli é uma pessoa
profissional de Manchê é uma pessoa competentíssima. Poderia ocupar qualquer pasta, como já ocupou outras vezes, né, em governos anteriores, aí, secretário de Finanças e tudo. Então é uma pessoa competente. A questão da mudança de secretário, secretário é um cargo de livre nomeação e exoneração do chefe do Executivo Municipal. Certo. Se um secretário não vai bem na pasta, ele tem que ser substituído mesmo. Essa questão que a gente tem uma cultura estranha de querer segurar aquilo que está dando errado para não ficar parecendo, fulano caiu ou deixou de cair. Uhum. Eu já penso diferente. Eu acho que se a pessoa não está conseguindo executar, você tem diretrizes de governo, você tem um projeto de governo. Claro. Se ele não está dentro daquilo ali que está sendo... muda realmente. Não sou contra mudar. Você diz assim, mas não atrapalha a gestão. Não. Se você tem um projeto de governo, quem for o nomeado novo secretário vai estar ali pronto para executar aquele projeto de governo. Certo. Claro que vai dar os toques pessoais dele naquilo ali, mas não tem linha de interrupção. Haveria uma linha de interrupção se você mudasse o prefeito. Mudando o prefeito, aí muda todo o projeto de governo que você tem. Uhum. Mas mudança de secretário, que é um auxiliar direto do prefeito, não. Ele está ali para seguir as determinações e diretrizes do governo. E quem dá as diretrizes do governo é o prefeito. Você diz assim, estranho, 5 secretários em 2 anos, em 2 anos e pouco e tal. É ruim? É ruim dessa forma, né? De você chegar... Seria pior se tivesse ruim e não mudasse. Eu acredito que sim. Quem está falando bem da questão da gestão da saúde de Itabuna? Não tem quem dizer, porque não conhece, não precisa. Pois não precisa. Então, eu acho que toda mudança, nesse sentido, é bem-vinda. Porque ele não está saindo porque ele roubou, prevaricou, isso, aquilo. Não. É porque ele não conseguiu fazer gestão na saúde. Então, se ele não conseguiu dar gestão, né, e teve pontos positivos nessa passagem dele aí, teve pontos positivos, mas também teve pontos negativos, né? Então, aquela história, pesam na balança, quem tem a caneta é Fernando, porque quem, no final das contas, será cobrado e vai responder é o Fernando Gomes, né, que foi quem a população elegeu e colocou lá como prefeito. Então, eu acho normal e natural essa questão aí, e doutor Pedrassoli vai estar dando lá o jeito dele, se não permanecer mesmo, né, de deixar de ser interino, e foi efetivado ali, porque ele é um homem correto, é um homem direito e é cumpridor justamente dessa parte aí de governo. Ok. Alá, eu quero agradecer a sua participação, agradecer a todos vocês aí de casa por terem acompanhado o programa, e a gente se encontra semana que vem aqui no Alô Cidade. Até lá.